na medida do possível, os caminhos para a gente superar todas as nossas dificuldades, não é? E, claro, sempre abrindo espaço importante para debater e discutir também os temas de âmbito nacional. Lembrando que a gente tem uma reprise diariamente, também de segunda a sexta, claro, às 20 horas e um pouquinho mais à frente, depois do JB, o painel regional com entrevistas, discussões importantes sobre a região e sobre o Brasil também. Painel Debates nesta edição, com prazer, recebe o prefeito de Itanhaém, prefeito Marco Aurélio Gomes, do PSTB, hoje também presidente do CONDESB, o Conselho de Desenvolvimento aqui da Baixada Santista. Olá, prefeito, boa tarde, é um prazer tê-lo aqui no programa. Boa tarde a todos. Uma alegria muito grande poder retornar aqui ao programa, agora com mais uma missão, né? Além de prefeito de Itanhaém, presidindo aí o nosso Conselho de Desenvolvimento Metropolitano, o CONDESB. Então, mais uma vez agradecer o convite e me colocar à disposição aqui para mais um debate. Muito bem, a gente que agradece a presença aqui do prefeito Marco Aurélio. O painel Debates que conta também com a presença sempre importante da nossa Verônica Mendrona, companheira jornalista, mais uma vez conosco aqui. Tudo bem, Verônica? Boa tarde. Tudo bem, Boturão? Boa tarde, prefeito, boa tarde, Vinagre, boa tarde ao telespectador. É sempre importante participar, eu sempre agradeço participar do programa que discute em âmbito regional, em âmbito estadual, todos os nossos anseios aí, a nossa realidade. E o companheiro Luiz Vinagre, mais uma vez também completa a nossa equipe aqui, participa conosco do painel Debates. Boa tarde, tudo bem, Vinagre? Boa tarde, Boturão, boa tarde, prefeito, boa tarde, minha querida Verônica. E, na verdade, eu estou estreando no painel Debate. Hoje? No painel Debate, sempre participei do painel regional. E que alegria ter a presença aqui de um prefeito tão jovem, simpático, dessa cidade maravilhosa que é Itanhaém. Muito obrigado pela oportunidade. Muito bem, a gente lembra para você que para participar conosco basta acessar o nosso telefone, né? Aí à sua disposição, 3014-5281, ligue para cá, participe conosco e participe do nosso debate, opine a respeito dos temas, questione aqui os nossos convidados, em especial o prefeito Marco Aurélio Gomes de Itanhaém, atual presidente do CONDESB também. Pelo Facebook, você também pode participar conosco, acesse aí facebook.com/painel regional. E em tempo real você acompanha o que se discute, o que se debate aqui no programa pelo site da TV Santa Cecília, o Santa Portal. Você clica lá no ícone painel regional e acompanha a gente em tempo real. Programa encerrado, você acompanha a reprise, os momentos mais importantes pelo YouTube. Ele fica disponibilizado para você e aí você revê os momentos que você achar mais interessantes do programa de todos os dias, tá certo? Lembrando que a gente sempre destaca aqui na abertura os nossos parceiros, como é o Diário do Litoral, DL, circulando pela região metropolitana nesta edição de terça-feira, com esta manchete aqui na capa. Deixa eu tentar centralizar um pouquinho mais aqui. Procuram-se parteiras, né? Evidentemente que a manchete é relativa à crise no serviço de maternidade que cresce aqui na região. Após o anúncio do fechamento do PS obstétrico da Casa de Saúde de Santos, órgãos se mobilizam para manter aí os atendimentos, né? A gente percebe que a crise é grave. Ontem fizemos um programa especial sobre isso no painel regional com o médico especialista, Dr. Orlando Castro, falando a respeito da necessidade de se ter sempre nos hospitais, né, equipes de plantão para receber lá as gestantes que, mesmo tendo os seus partos cesariana marcados, né, evidentemente que podem ter contrações, podem ter problemas de última hora e precisam ser atendidos. Prefeito, me ajuda aqui, por favor. Eu repasso aqui um exemplar, também lá para a Verônica e para o Vinagre, tá certo? Do DL desta edição de terça-feira. Do mesmo grupo de comunicação, né? Mesmo grupo de comunicação do Diário do Litoral, Gazeta de São Paulo, que circula pelo Vale do Ribeira e por mais de 250 cidades de todo o estado, pela capital paulista também, traz aqui na capa esta manchete que a gente apresenta agora aqui: 46% passaram de ano sem aprender, né? É o número da pesquisa encomendada pelo Sindicato dos Professores sobre a situação da educação nas escolas estaduais. Essa é uma coisa que já vem sendo discutida e debatida, né, há bastante tempo. O prefeito recebe também um exemplar aqui do Gazeta de São Paulo, né, e a gente aproveita então o gancho. Hoje teve uma reunião do Conselho de Desenvolvimento da Baixada Santista. A gente abre o programa falando um pouquinho sobre a questão da saúde, né? A questão da saúde foi muito debatida nessa reunião do CONDESB, presidida pelo Marco Aurélio Gomes. E essa questão, essa manchete do Diário do Litoral, procuram-se parteiras. O problema está se estendendo pela região toda. Itanhaém convive também com esse problema. Está avaliando essa coisa aí do parto agora só cesariana, com hora marcada. O problema que acontece é com fechamentos aí
de maternidades, enfim, prefeito. É uma crise regional mesmo, não? É uma crise regional. A gente sabe que é um problema sério e que, sem dúvida alguma, vai refletir em todas as cidades aqui da região, Boturão, da região metropolitana principalmente. E Itanhaém, principalmente, tem um número muito grande de famílias que se utilizam desses prontos-socorros aqui na cidade de Santos. E a gente fica aí a grande dúvida. Qual o melhor momento para se discutir o Pacto Federativo? A gente vê uma situação hoje, embora sejam unidades particulares, mas a gente vê uma verdadeira situação de desespero, até vamos dizer assim, para os municípios envolvidos. Como suprir essa deficiência ou como fazer uma forma de subsídio para que essas unidades possam manter esse serviço funcionando. A gente sabe que os municípios, a cada dia, assumem maiores responsabilidades com relação principalmente à saúde e com, geralmente, com a contrapartida, principalmente da União, muito pequena, para que a gente possa buscar soluções. Então, sem dúvida alguma, que hoje, não só como prefeito de Itanhaém, mas como representante do Conselho, a gente vem se solidarizar aos prefeitos aqui, principalmente da cidade de Santos, para buscar em conjunto aí, realmente uma solução menos problemática. Como eu disse, Santos vai sofrer, Guarujá, Cubatão, mas lá na ponta, em Peruíbe, em Itanhaém, o reflexo vai ser grande também, por conta aí dessa dificuldade. Perfeito. Verônica Vinagre, conosco aqui o prefeito. Prefeito, o Hospital de Itanhaém tem esse serviço? O Hospital de Itanhaém, ele atende, mas ele hoje conta com uma obra grande, oriunda de financiamento do governo do Estado, na ordem de 60 milhões de reais, para ampliação do hospital, ampliação e reforma do atual hospital. Mas contempla aumento de leitos na UTI pediátrica, aumento desse serviço? Sim, a gente vai triplicar a capacidade proporcionalmente a cada serviço. Mas é uma obra que vai ficar pronta praticamente em 2016. Então, Enquanto isso, a gente está atendendo com deficiência também. Tínhamos problema na cidade de Mongaguá com relação à questão da maternidade. E agora com uma sobrecarga ainda maior, porque as pessoas da cidade que procuravam também o serviço aqui nas unidades particulares aqui de Santos, provavelmente, certamente, vão se direcionar também lá para nossas unidades. O Hospital de Itanhaém é municipal? Não, é do governo do Estado. Do governo do Estado. Hospital Regional de Itanhaém. Hospital Regional. Estava até vendo aqui, de 2001 a 2013, o serviço, nas especialidades aqui do SUS, o serviço de obstetrícia foi o campeão lá em Itanhaém com 19.725 atendimentos, de 2001 a 2013, exatamente, nesses últimos anos. 2001 a 2013, só foi o campeão? A especialidade de obstetrícia. Com maternidade, obstetrícia, os partos? Mas tudo do sistema SUS, né? Porque o DataSUS, a gente não conta a parte particular, ainda não tem esse avanço. Precisa ter esse avanço. Mas foram 19.725 atendimentos. 19.725. Quase 20 mil partos em... É bastante, né? 12 anos, é isso? 14 anos, 14 anos, 2000 a 2000. 2001 a 2013. 2001 a 2013, Pois não, Luiz Vinagre. Então, o que eu digo, ontem nós tivemos aqui a presença, né, como o Boturão falou, de um médico com uma vivência muito grande nessa área de ginecologia, obstetrícia e tudo mais. E, num determinado momento, ele derivou que o problema também é um problema basicamente financeiro, econômico-financeiro, que tem essas entidades que estão fechando, estão alegando só que não ganham dinheiro. Então, o que nós temos aí? Na verdade, nós temos um problema só comercial. Como é que o prefeito viabiliza essa possibilidade de partir mais para o SUS, aumentar o atendimento? É viável para abranger essa região toda do litoral? Parece que tem mais um hospital para ser montado lá na região também? Não estava uma ideia de essa ampliação só? Ampliação. O Hospital Regional de Itanhaém, na verdade, já atenderia toda a demanda de Peruíbe até Praia Grande, boa parte de Praia Grande, a partir da reforma também de alta complexidade. Mas como eu disse, Vinagre, respondendo a sua pergunta, a grande dificuldade é a questão do financiamento da saúde pública no país, né? Não vou dizer aqui só da região, porque a cada dia os prefeitos têm que fazer uma escolha. Eles atendem urgência e emergência, atendem a questão prioritária, né, de emergência realmente da população e deixa de investir na saúde preventiva. É uma saída, que talvez por hora é um pouco mais em conta, vamos dizer assim,
mas que a médio e a longo prazo ela vai ficando cada vez mais inviável e mais custosa, porque a urgência e emergência ela é muito cara. Aí você inverte o sistema, você fala, não, nós vamos aqui iniciar um trabalho para inverter esse caminho que vem acontecendo. As pessoas têm que parar de ir um pouco para a urgência e emergência e serem atendidos pelo médico da família, a saúde preventiva. Nós temos um projeto em Itanhaém da Cidade Saudável, que é você levar também atividades físicas com acompanhamento de toda a equipe da saúde da família. Só que o que acontece? É muito mais caro. Claro. Aí você tem um sistema que precisa ser implementado na saúde preventiva e, ao mesmo tempo, você se depara com o problema da urgência e emergência e com fatos agora como esse. Que, na verdade, todos eles o que precisa, como você colocou muito bem, são problemas financeiros. Então, se a gente não tiver realmente um novo pacto federativo, onde os municípios recebam recursos de maior monta para poder fazer esses investimentos na prevenção, problemas como esse vão ser rotineiros daqui para frente, vão toda hora ser apresentadas soluções a médio e longo prazo e que a população não consegue mais esperar. A revolta hoje é muito grande em razão dessa dificuldade de investimento, principalmente na saúde preventiva. E a culpa vai para o prefeito, né? A culpa é do município. Exatamente. Sempre, né? Ninguém mora no Estado, nem na União. Tem aquela frase do saudoso, né? Todo mundo mora no Montoro, município. ninguém mora na União nem no Estado. E é no município que eles reclamam. É verdade. E o município é aquele ente que recebe a menor parcela dos impostos, né? Exato. Isso é constatado, comprovado. E agora com o novo ministro de Saúde, que é oriundo aqui de Santos, da Baixada. Arthur Quioro. Não é? Pois é, a Condesp poderia fazer um pull aí de pedir um olhar com carinho para essa parte, que nós vamos ter um problema sério social. Exatamente. Hoje, inclusive, foi a primeira reunião após a eleição em posse que eu presidi no Conselho e pautamos já na primeira participação exatamente a discussão em cima da saúde pública aqui da região. Discutimos a questão da prevenção da dengue, a questão da mortalidade infantil, a Central Reguladora de Vagas, né, o CROS aqui da região, que voltou aqui para Santos agora, para que a gente possa, acho que todas as cidades terem uma visão, não apenas do seu município. A ideia no Condesb é a gente ter uma identificação por todos os prefeitos da realidade de toda a região para que a gente possa avançar também. Porque enquanto os prefeitos, os governantes tratarem os problemas individualmente para cada cidade, a gente não vai avançar. Eu tenho para mim que às vezes o problema de Itanhaém pode ser resolvido em Mongaguá, em Praia Grande, e a recíproca é verdadeira. Então a gente vai ter uma agenda muito positiva no Condesb, nesse sentido, trazendo realmente para o Conselho os bons debates, né? Não deixar de canto aquilo que pode ser ter uma repercussão negativa, nada disso. Iniciamos hoje com essa discussão. Agora, a questão da descentralização, né, da região metropolitana. É uma coisa que se debate, se discute há muito tempo, né? Santos é a capital da região metropolitana e isso é indiscutível, né, prefeito? Na área da saúde, então, nem se fala. Não sei quantos hospitais tem em Santos, mas mais de 30, né? Enquanto você luta e briga para manter um hospital em Mongaguá, um hospital em Itanhaém, um em Peruíbe, essa coisa toda, né? Guarujá lá com 1 ou 2 hospitais também, sempre a crise no Santo Amaro, crise no São José, enfim. Só crise, né, Boturão? Só crise, só problema. Na área da saúde, então, se falar alguma coisa diferente de crise, para nós aqui é novidade, né? A notícia é o inverso, né? Com relação a essa questão da descentralização, você acha que é possível um dia a gente ver aí a região caminhar para as extremidades, não? Olha, eu acho que é uma tendência, né? É tendência? Eu acredito que sim. Embora existam ainda algumas resistências, mas eu acho que o trabalho tem que ser forte nesse sentido. O trabalho tem que chegar nas pontas, na verdade. A gente escuta muito dizer, né, que Santos concentra a maioria das decisões, Guarujá um pouco mais, Cubatão, mas, como eu disse aqui, é pouco. Eu acho que muitas soluções dos problemas da região metropolitana, elas podem ser resolvidas lá em Peruíbe, lá em Bertioga, na Praia Grande, descentralizando realmente. Tendo realmente um olhar metropolitano. Exatamente. Eu não tenho aqui o número exato, mas quantas pessoas se deslocam diariamente de Peruíbe, também Mongaguá, para um atendimento aqui de saúde, por exemplo, aqui na cidade de Santos? Muita gente. Muita gente. Então, eu digo que é tendência porque essa visão precisa ser aflorada nos governantes, não só aqui dos municípios, mas também no governo do Estado, que tem uma participação muito efetiva dentro do Conselho. Diga, Verônica. Prefeito, o senhor agora tomou posse recentemente do Condesb, né? Mas esse é um ano eleitoral. O senhor acredita efetivamente em algum avanço? Como que o senhor vê aí esse ano eleitoral, um ano mais curto? Como o senhor vê as ações aí do Condesb no sentido de efetividade na resolução de alguns problemas metropolitanos?
Bom, em primeiro lugar, eu acredito que o Conselho ele tem que trabalhar, entre aspas, de uma forma apolítica. A política que eu digo na questão eleitoral propriamente dita, né? Temos lá representantes de diversos partidos, diversas siglas, e eu acho que a gente trazer ao debate essa questão política eleitoral, vamos dizer assim, ela traz muito prejuízo. Por outro lado, na próxima reunião do Conselho, nós apresentaremos a conclusão dos trabalhos do Plano de Desenvolvimento Estratégico da região metropolitana, que vai pautar as ações do Conselho e das prefeituras, e também do governo do Estado, posso dizer assim, até 2030. Então, eu acho que é um grande avanço, né? Ali estão destacados realmente projetos interessantíssimos na área da saúde, desenvolvimento econômico, mobilidade urbana, na questão do lixo, para que a gente possa, a partir daí, estabelecer uma agenda positiva, levando ao governo do Estado as principais reivindicações, levando também ao governo do Estado as principais prioridades e discutindo todas elas também a nível metropolitano, para que a gente pare um pouco de enxugar gelo. A gente sonhar com, acho que é um passo de cada vez, é um degrau de cada vez. E esse plano de desenvolvimento integrado, eu tenho a convicção que vai subsidiar esse estabelecimento de prioridades daqui em diante. E, prefeito, assim, excetuando a saúde e a mobilidade urbana, quais são os três problemas hoje mais crônicos que o senhor vê na nossa região? Você tem a questão do desenvolvimento econômico, né? A gente vê uma região crescendo muito, mas que precisa crescer de uma forma ordenada. Eu falo isso principalmente pensando na cidade de Itanhaém, também, onde a gente vê um crescimento acentuado nos últimos anos, muita gente chegando e a cidade se preparando para receber esse crescimento. A questão do pré-sal que ronda aqui a nossa região o tempo todo, nós temos lá nosso aeroporto metropolitano também. Então eu acredito que... O pré-sal só ronda, né? Só ronda. Só ronda, né? E ronda. Por outro lado, eu tenho a impressão que... prático assim... Mas eu tenho a impressão, viu, Boturão, que a questão do pré-sal, ela vem rondando, mas quando chegar não dá tempo de você piscar também. Você acha? Ela chega de uma vez e chega atropelando. Otimista ainda? Eu estou otimista, sim. Tem que ser, né? E venho preparando a minha cidade nesse sentido. A gente vem preparando o crescimento ordenado, o uso e ocupação do solo e o desenvolvimento econômico, né? Área de serviços, de turismo, para que a gente possa realmente preparar a região para esse crescimento. Ele parece que essa coisa do pré-sal, que é real, é verdadeiro, existe mesmo, ninguém está dizendo que é de mentirinha, claro que existe, né? Mas que os resultados práticos aí do pré-sal foram superdimensionados aí por um ex-presidente da República no afã de acelerar e fazer a sua sucessora, que hoje é a presidente da República, não? Eu acho que houve talvez um certo exagero. Mas, de qualquer forma, eu acho que é um processo também que não tem mais retorno. Eu diria assim, uns 80% de exagero. Não vou dizer 80%. Estou exagerando? Exagera meu. Você pega o caso de Itanhaém, vou até aqui repetir, você tem lá um investimento da Petrobras hoje, um terminal de passageiros para 60 mil passageiros por mês. Significa que uma capacidade de, no máximo, 2 mil pessoas por dia. Um investimento de cerca de 15 milhões de reais para a utilização exclusiva da Petrobras. Na minha opinião, é um indicador de que a região e a própria cidade de Itanhaém tem que começar a se preparar para essa movimentação de pessoas e investimentos. Eu até tenho um projeto lá que a gente tem estudado aí a 4 mãos de transformar em Itanhaém, construir em Itanhaém uma zona especial de negócio. Eu quero dotar uma área lá específica com infraestrutura necessária, com toda a logística, para que a gente possa oferecer, num futuro próximo, se Deus quiser, um apoio logístico. Um apoio logístico para os prestadores de serviços da Petrobras, já contando, já prevendo esse crescimento, até em razão desse investimento da Petrobras na cidade de Itanhaém. O senhor já apresentou para os empresários essa proposta? Nós estamos concluindo o projeto. Seria um offshore lá, tipo um offshore? Offshore, uma linha dessa. Uma linha parecida. A gente faria a cessão de direito real de uso para essas empresas, com os benefícios que elas necessitam, para que a gente pudesse atrair para lá. Além da arrecadação, uma melhora de arrecadação, mas um giro econômico na cidade, né? Prestação de serviço, a gente calcula aí que com um projeto semelhante, se avançar, a gente colocaria no mercado 6 mil novas vagas de emprego em Itanhaém. Então, com a questão do aeroporto, com uma estrutura como essa, eu acredito que é um grande desafio, claro, ainda mais se confirmar aqui pelo Boturão, uns 80% de autoestimativa aí da problemática. E além disso tudo também troca de conhecimento, tecnologia, quer dizer, todo mundo ganha com isso, né? Exatamente. Porque aqui em Santos é um pouquinho diferente essa coisa, a nossa relação com a Petrobras, né? Esperava-se um investimento para... Não, vão ser 3 torres que serão construídas aqui em Santos, 10 mil pessoas a mais circulando pelo centro. Tá difícil de entregar uma, né?
A primeira, né? Mas Itanhaém é uma realidade. Essa obra que eu mencionei para vocês, agora no segundo semestre, ela é entregue na cidade de Itanhaém. Está mais avançado que a Está gente. mais avançado que Santos, entendeu? Então, Não, o prédio claro tá que é um terminal de passageiros, né? Não Mas é um indicativo, né? entregar um. Uma alternativa aí de que realmente vai haver um movimento na cidade de Itanhaém. Previsto para outubro a entrega da primeira, Por primeira enquanto, torre. a única torre É a única torre que é. subiu lá. Mas já está atrasada, que era para ter sido entregue. Para ter sido entregue, seriam 2 torres inicialmente, com a possibilidade da terceira no centro de Santos. Essa era o discurso inicial da Petrobras aqui. Pelo menos a previsão lá atrás, né? Fora a parceria com a Santa Casa de Santos para o Hospital dos Queimados, né? Também, que até agora Está parado. ninguém sabe, ninguém viu. Né? Mas havia essa proposta de parceria que seria muito importante aqui também para a saúde da cidade. A gente está em cima do intervalo, você fica aí e acompanha o filme sobre o trabalho infantil e na sequência o break e voltamos já já. Todos os dias vemos crianças trabalhando nas ruas, muitas vezes manipuladas por adultos que recebem o dinheiro arrecadado para realizarem atividades ilícitas. Quando você dá esmola, é essa plateia que aplaude. Não patrocine este espetáculo. Uma campanha da Prefeitura de Santos. Estamos de volta, este é o segundo bloco do nosso painel regional Debates, agora sim, né? Painel Regional Debates, aqui com a participação sempre importante do prefeito de Itanhaém conosco, prefeito Marco Aurélio Gomes, que é do PSDB, e que hoje preside também o CONDESB, o Conselho de Desenvolvimento da nossa Baixada Santista. Verônica Mendrona, mais uma vez participando conosco, e o Luiz Vinagre também aqui completando a nossa mesa nessa edição, 3014-5281 e o facebook.com/painel regional para você participar aqui conosco, né? Bom, vem aí uma revisão do plano diretor do município, não é, prefeito? E a questão do aeroporto de Itanhaém, né? Bom, o aeroporto funciona, né? Está funcionando a pleno vapor, mas qual é a capacidade? O que podemos esperar desse aeroporto? Podemos receber aeronaves de um porte maior aqui na cidade de Itanhaém, que possa servir toda a região metropolitana, enfim, até onde vai o aeroporto de Itanhaém? Depois a Verônica e o Vinagre podem entrar aí mais à vontade em outras questões, inclusive com relação ao plano diretor aí. Nós temos, eu costumo dizer, um aeroporto pronto em Itanhaém, o aeroporto metropolitano de Itanhaém. Hoje, trabalhando aí a todo vapor, é verdade. É verdade, eu sei. Nos voos executivos e principalmente nas operações offshore da Petrobras. No ano passado, tivemos cerca de 20 mil pousos e decolagens no nosso aeroporto. Um aeroporto que tem uma pista em extensão de 1.350 metros, maior que a de Santos Dumont. Vai 1.100, né? Maior que a de Santos Dumont. Terminal de passageiros. Como eu disse no bloco anterior, o investimento da Petrobras para um terminal de passageiros próprio também, com capacidade para 60 mil passageiros por mês, lá no nosso aeroporto. E tínhamos aí a garantia de inclusão do nosso aeroporto de Itanhaém num pacote de concessões. O governo do Estado sinalizou nesse sentido, fez as consultas públicas, audiências públicas, incluiu o aeroporto de Itanhaém num pacote, né, num lote de concessão, incluindo o aeroporto de Itanhaém, Ubatuba, Bragança Paulista, Jundiaí e Campinas. Com qual finalidade? Primeiro, de garantir a aplicação de recursos necessários para uma maior movimentação e, no caso de Itanhaém, para que ele fosse equipado, permitindo, a partir de então, a utilização do aeroporto de Itanhaém para voos comerciais, que é o nosso grande sonho aqui na região. Sim. Aí fomos surpreendidos, 8 dias após o anúncio pelo governo do Estado, da revogação dessa autorização pelo governo federal. Isso há cerca de 40 dias atrás. Insistimos bastante e conseguimos uma audiência com o ministro da Aviação Civil, Moreira Franco, o mês passado, primeiro para entender o que ocorreu, né? O porquê dessa iniciativa do governo federal. Não sei se vocês se recordam, até foi noticiado amplamente que foi um equívoco na assinatura da autorização, Sim. Houve demissão de funcionário, mas entendemos que não só o município de Itanhaém, como os outros também, não podiam ser prejudicados por um equívoco, né? Esse formato de concessão vinha sido estudado há mais de 2 anos pelo governo do Estado com os municípios, 8 meses de discussão com o governo federal para alinhar a melhor forma de formatar esse projeto. E o ministro nos recebeu lá e nos garantiu que em 30 dias apresentaria a conclusão dos estudos de utilização dos aeroportos a nível nacional. Iria, portanto, uniformizar
a utilização, a forma de exploração em todo o território nacional. Bom, os 30 dias já ocorreram e desde a semana passada a gente vem estabelecendo contato diário com a Secretaria de Aviação Civil para ter o retorno que nos foi garantido, foi inclusive divulgado pela própria Secretaria, e também, claro, não só o retorno, mas também a garantia de que o nosso aeroporto metropolitano, vou insistir, não vai ter esse prejuízo, espero eu que por uma questão política, né? Que não por uma questão política. Até entendi as razões colocadas pelo ministro, no sentido de que algumas cidades, alguns estados até, não tinham a capacidade de gerenciamento dos aeroportos como outras, que eu incluo Itanhaém. Então a gente espera aí, espero poder passar para vocês em primeira mão também, ainda essa semana, um posicionamento mais efetivo com relação ao prosseguimento dessa ideia aqui do governo do estado de fazer a concessão, pelos motivos que eu elenquei. O primeiro, que são maiores investimentos pela iniciativa privada, garantindo uma utilização mais eficiente. Modernização. Segundo, o próprio desenvolvimento que isso vai trazer para nós. Né? Exatamente. A movimentação, creio eu que até pessoas aí da Grande São Paulo, da região sul de São Paulo, vão optar em utilizar o nosso aeroporto aqui da Baixada Santista, ao invés de ter que atravessar todo o trânsito de São Paulo para ir a Guarulhos. Fazer as vezes aqui rapidamente do nosso Uriel Vilas Boas, não é? Comentarista, sindicalista, né? Sabe, conhece bem, lembra bem da figura do Uriel, né? E o Uriel não se conforma porque que a região não se une, né? Cria uma unidade mais forte politicamente, com todos caminhando na mesma direção, né? Então o prefeito cita o aeroporto metropolitano de Itanhaém, né? Nós temos um outro aeroporto metropolitano na base aérea de Santos, que futuramente, um dia, sei lá, será a base aérea de Guarujá, mas é o aeroporto metropolitano de Guarujá, né? E havia um outro projeto para Praia Grande. Não seria mais interessante, né? O Uriel Vilas Boasmente falando, né? Se todos se unissem em torno de um projeto para... Mas olha, Boturão, eu entendo que os aeroportos não se atrapalham, eles não se confundem. Não, eu concordo. São atividades diferentes. A gente fala há mais de 20 anos. Com tendências diferentes. Discute com os prefeitos de Guarujá, de Itanhaém, de Praia Grande, de Peruí. E o aeroporto civil metropolitano não sai, né? Mas, eu defendo a tese que saia pelo menos um. Né? Mas de qualquer forma, o aeroporto de Itanhaém, ele está no estágio um pouco mais avançado. E é o que eu ouço falar também. E né? por coincidência, eu trouxe essa discussão para o Condesb enquanto eu ainda não era presidente. Pedi o apoio dos 9 prefeitos e através dessa união que nós estabelecemos, nós fomos atendidos lá. E a maior defensora, a primeira prefeita que se colocou ali... Maria Antonieta. Pediu a palavra na sequência da minha fala e disse exatamente isso. O prefeito Marco, também entendo que as coisas não se confundem, me coloco à disposição, e ela assim o fez, de levar o Michel Temer, o vice-presidente, a solicitação para apuração desse problema do aeroporto de Itanhaém, e assim o fez. Teve lá no dia seguinte, ela já tinha uma agenda marcada, levou o problema, e na semana seguinte eu também fui atendido pelo ministro. Então eu acho que é legítimo o Guarujá brigar lá para a instalação do seu aeroporto metropolitano, como Praia Grande também trabalhar nesse sentido. Mas Itanhaém, eu posso assegurar, por todas essas razões que eu disse, a gente já está no estágio avançado. E, por outro lado, aqui publicamente deixar externado que a gente não houve nenhuma resistência por conta dos prefeitos. Pelo contrário, quando levamos o problema ao Condesb, todos eles primeiro subscreveram o nosso pedido lá de revogação do ato aí do ministro, né? Mas ao mesmo tempo até se colocando à disposição para nos acompanhar até a solução do problema. Com relação, o senhor falou que o movimento na área comercial offshore é fantástico, mas já existe alguma estatística de se há algum movimento também comercial, esses pequenos aviões de turismo, já existe essa chegada de avião desse porte lá? Nos voos executivos a gente já tem notícia até de artistas, as pessoas que já utilizam o nosso aeroporto quando se deslocam aqui para a região. Artista, jogador de futebol. Mas a gente sente mesmo na cidade de Itanhaém, que é uma cidade muito dependente do comércio e serviços, a grande movimentação nos restaurantes, nas pousadas, Itanhaém tem muita pousada. Para você ter uma ideia, quando a gente tem um evento um pouco maior, como o aniversário da cidade, a dificuldade de se achar vagas para a instalação das pousadas da cidade. Então a cidade de Itanhaém já é sensível a essa movimentação, que hoje ainda não é tão grande como a gente pretende lá na frente, mas ela já movimenta os táxis da cidade, já movimenta os restaurantes, as pousadas, de uma forma positiva. Aliás, vou dizer, como eu conheço um pouquinho Itanhaém, sabe que tem muito mais e melhores, com todo respeito,
restaurantes, a Itanhaém está espetacular na linha gastronômica. Cada restaurante de qualidade, de preço bom, que me deixa até admirado em relação, eu sou de Santos, a gente tem bons restaurantes, mas está de parabéns essa linha de turismo, viu? Mas você sabe que a gente programou e organizou um festival gastronômico o ano passado. Exatamente. E o resultado foi tão positivo, foram tantos pratos variados, que um dos comerciantes da cidade que pôde fazer a apresentação, inclusive na TV, uma matéria que ocorreu lá, me confessou que ele teve que colocar um motoboy para levar aquele prato que foi apresentado para uma gestante em São Paulo. Para você ver como foi positivo esse trabalho, né, de divulgação. Está bem adiantado essa parte. Parabéns. Isso aí. Verônica, Prefeito, falando um pouquinho de plano diretor, né, e falando um pouco nessa perspectiva de desenvolvimento econômico, desse crescimento para que ocorra de forma adequada, quais as alterações que vocês estão fazendo no plano diretor, o que vocês mexeram para que tenha a cidade e para chegar na cidade que vocês almejam em 2020, em 2030 e assim por diante? Até é importante destacar que o nosso plano diretor hoje está na fase ainda da minuta do projeto de lei que será encaminhado à Câmara Municipal, porque a legislação exige que após minutar esse projeto, a gente precisa ainda abrir para mais uma consulta pública. Então foi um trabalho que foi desenvolvido com uma grande participação popular, pela primeira vez na cidade de Itanhaém, mas com alguns objetivos principais. O maior deles é adequar a ocupação do solo da cidade de Itanhaém ao decreto do governador de zonamento ecológico econômico. É isso, né? Isso mesmo. Ecológico econômico, que vai permitir novos investimentos e novos avanços na cidade de Itanhaém. E digo isso porque o nosso plano diretor é uma complementação desse trabalho, porque a cidade de Itanhaém também teve um trabalho muito efetivo no trabalho que originou o decreto do governador. Então, no decreto, lá atrás, a cidade de Itanhaém conseguiu acrescentar grandes alterações que vão permitir uma expansão maior, uma ocupação mais adequada do território da cidade. E como fica, por exemplo, a questão na questão do uso e ocupação do solo dos prédios ali próximos à praia? De liberação de gabarito? Exatamente. Essa é uma discussão ainda que não foi concluída, né? A gente tem... Itanhaém, na verdade, hoje ela é uma coxa de retalhos. Ela tem quarteirões que permitem a construção de prédios, outros não. Aqui pode, ali não pode. Então a gente está concluindo essa minuta exatamente para tentar ter uma uniformidade também, né? Talvez... Qual é o limite de Depende do lugar, né? Geralmente 10 pavimentos. Não, o teto da cidade. 10 pavimentos. 10 pavimentos. Com mais um que é o subsolo, né, que eles falam, né? Mas são 10 pavimentos. Então é uma discussão interessante que, aliás, traz bastante repercussão a âmbito municipal, né? A questão de você sombrear a praia, não sombrear a praia, a permitir após o primeiro quarteirão. Então esse é um assunto, pela sua complexidade e repercussão política na cidade, a gente vai adiantar na próxima consulta pública os últimos debates para a gente poder concluir da forma que atenda melhor a comunidade, a população. Eu acho que Itanhaém sempre avançou, porque há quantos anos a gente tem lá Cibratel 1 e Cibratel 2. Exatamente. É um espetáculo. Aquilo lá foi não sei quem foi na época, mas o que criou ali, parece até um Miami Beach, às vezes, alguns lugares lá, que casas maravilhosas. Isso tem o quê? Mais de 30 anos tem a Cibratel? Planejamento fantástico. A grande discussão pelos conservadores é de querer manter a cidade como vila, né? Itanhaém era uma vila. Hoje, não só Itanhaém, mas acho que acredito que todas as cidades aqui da nossa região não se permitem mais essa restrição exagerada, né, do seu crescimento. Então é nesse sentido que a gente vai trabalhar. Itanhaém é uma cidade hoje que cresce muito, que tem potencial de desenvolvimento, e a gente não pode amarrar a cidade. Então é nessa linha que o governo municipal vai conduzir os trabalhos do plano diretor. Claro que preservando aí, o senhor tocou bem, o Cibratel ainda é um bairro, um xodó para a gente, um bairro bonito, um bairro que recebe muito turista, muito veranista principalmente, mas a gente também não pode amarrar a cidade para um crescimento que está acentuado aqui na região. Porque fora da temporada também fica aquela cidade fantasma nesses bairros, né? Não permite a ocupação nessas localidades, que tem muita casa de veraneio em Itanhaém também. Você sabe que a nossa região tem crescido tanto, e a cidade de Itanhaém em especial, que eu mesmo falava aí nos nossos discursos políticos, que Itanhaém, alguns anos atrás, era uma cidade de temporada. Assim agora como você falou. Era chegar aí o verão, você via a cidade cheia, realmente acabava o verão, você não tinha um restaurante, um ou outro restaurante, para poder fazer uma alimentação saudável, uma alimentação com a família. Hoje não, eu falo que a cidade de Itanhaém
todos os finais de semana, talvez pela facilidade de locomoção aí com a capital, ela recebe um grande número de turista e veranista também. A dificuldade até de encontrar vaga no centro da cidade aos sábados. Há pouco tempo inaugurou uma nova colônia também, o ano passado, da Associação dos Funcionários Públicos do Estado de São Paulo. Né, também. Na verdade, tem nos últimos anos recebendo aí um crescimento na área gastronômica, com grandes redes de fast food também, na área de serviços, de comércio, que realmente impressionam e, por outro lado, nos ajudam, não? Porque gira recurso na cidade, gera emprego, gera renda. Então é uma alegria muito grande. Por isso que a gente não pode engessar a cidade. E por falar nisso, a temporada foi positiva? Qual é o balanço que faz aí a cidade, o comércio, enfim, a hotelaria, com relação aos meses aí de temporada de verão que acabou agora, esses dias? Olha, para nós foi uma grande alegria. Não foi surpresa, porque trabalhamos ao longo de 2013 para preparar a cidade realmente para a temporada de verão. Então tivemos a substituição da empresa que fazia limpeza pública, coleta de lixo, que trazia muitos problemas para a cidade. Tivemos uma boa organização do serviço de limpeza de praia, que é o que atrai o turista. Nossa praia é impecável todos os dias e batendo recorde. No dia 1º, na virada do ano, 100 toneladas de lixo recolhidos na praia de Itanhaém, só na praia. Fizemos uma boa contratação de funcionários a título temporário, né? Na área da saúde, da limpeza, como eu disse, na área do trânsito e segurança. E fizemos uma boa grade de verão, com shows, com atividades culturais, turísticas, descentralizamos um pouco essas atividades, não concentramos apenas no centro da cidade, levamos atividades para os bairros das pontas, né? Para a região do Suarão, região do Gaivota, e isso tudo trouxe um sucesso muito grande. Não tivemos grandes problemas de segurança pública, não tivemos problemas na área da saúde, quando conseguimos você atender descentraliza, bem. Você dispersa o público. Exatamente. E a cidade realmente ficou caracterizada, até alguns comerciantes nos parabenizá-lo, por uma cidade muito limpa e muito organizada, que é o que atrai realmente o turista, né? Que atrai o veranista. Sem falta d'água? Sem falta d'água, graças a Deus. Que é fundamental, né? Fundamental. Aliás, no final do ano foi inaugurada lá uma estação de tratamento, né? Uma nova estação de tratamento. Exatamente. Nas últimas semanas de dezembro, tivemos lá a visita do pessoal da Sabesp e do secretário de Estado, né, de Recursos Hídricos, inaugurando a nossa estação de tratamento de água Mambu Branco, que triplicou, salvo engano, aí, o fornecimento de água na nossa região do Litoral Sul. Então, Itanhaém, hoje que conta também com uma obra muito grande, do Onda Limpa, obras complementares, são 114 milhões de investimento em plena execução de obras de saneamento e para tratamento de esgoto também. Então, realmente, a gente passou a temporada sem problema. Vamos para mais um intervalo, a gente volta em instantes com o terceiro e último bloco desta edição do painel. E o terceiro e último bloco do Painel Regional Debates, com prazer conversando com o prefeito de Itanhaém, prefeito Marco Aurélio Gomes, presidente do Condesb, prefeito filiado ao PSDB, a Verônica Mendrona mais uma vez com a gente, e o nosso Luiz Vinagre também participando com a gente. Algumas perguntas já chegando, telespectadores sempre atentos participando conosco, né? Mas 2014 é um ano eleitoral, o prefeito é do PSDB, como é que está avaliando aí o quadro, regionalmente falando, né? Em relação às candidaturas postas aí ao governo do Estado. A nível nacional a coisa está muito distante um pouco, né, da gente aqui, né? Apesar de algumas pesquisas já vinham saindo, com a presidente Dilma disparada na frente, né? Mas no estado de São Paulo, temos aí posta a candidatura do seu candidato, né? Geraldo Alckmin, do PSDB, a reeleição. Temos aí o Paulo Scaff pelo PMDB, temos o ex-ministro da Saúde, o Alexandre Padilha, né? Pelo PT, e temos também o ex-prefeito de São Paulo, Gilberto Kassab, pelo PSD. E algumas outras possibilidades aí que a gente ainda não tem muita certeza aí de que vão acontecer, né? Prefeito, qual é a avaliação aí que dá para fazer? Evidentemente, o senhor vai apoiar o governador, né? Claro. Até quero também, aproveitando a pergunta, falar até um pouco dos candidatos a deputado também, do Litoral Sul. Bom, na verdade, eu acho que a gente tem que ser muito frio na hora de avaliar, independente do... Claro que o partido influencia muito, mas nós precisamos ter muita frieza e avaliar realmente os avanços, principalmente agora falando a nível municipal, a nível metropolitano, que a nossa região vem tendo. Eu, por exemplo, por Itanhaém, a gente vem sendo muito beneficiado por investimentos do governo do Estado. Eu citei aqui já a questão do hospital, que é um investimento de 60 milhões de reais, além de todo o custeio. Era um hospital que já foi municipal, foi ampliado, né, foi reaberto em governos anteriores, e o governo do Estado assumiu custeio, que é o grande problema dos municípios, né. Eu até cito isso como exemplo, porque recebemos lá a visita do Alexandre Padilha, ex-ministro da Saúde, aqui na nossa região, e eu o recebi no meu gabinete.
E o governo do PT, ele faz muita propaganda. Não estou aqui questionando o que é certo ou errado, mas a gente faz um pouco de comparação. Saúde pública, Itanhaém. O governo federal realmente fez um investimento, a gente inaugura agora em abril a nossa unidade de pronto atendimento, a UPA, lá na região do Sabaúna. O investimento do governo federal de R$ 1.500.000 aproximadamente. O município entrou com mais R$ 1 milhão para a realização da obra, mas o custeio daquela unidade de saúde vai representar cerca de pouco mais de R$ 1 milhão por mês. Quer dizer, o governo federal foi lá, colocou a unidade, disponibilizou o recurso, mas vai me custar R$ 1 milhão por mês para custear aquilo lá. Aí eu vou comparar com o governo do estado. 12 milhões anos. 60 milhões, exatamente. 60 milhões numa ampliação de um hospital importante, né, que atende não só Itanhaém, atende toda a região. E além disso, assumiu todo o custeio, toda a equipe médica, todos os equipamentos. Então a gente precisa ser frio, como eu disse, comparar. E eu faço muito essa comparação. Eu vejo, por exemplo, os recursos que a gente recebe aqui, acredito que na região não deve ser diferente, mas eu vou falar por Itanhaém, recursos para investimento em infraestrutura. Pelo menos no meu caso, são essenciais. Eu tenho uma cidade que tem 600 km² de território, com uma necessidade imensa de drenagem, de pavimentação. Preciso tirar a lama da porta das pessoas. O governo do estado vem disponibilizando recursos. A cada cerimônia de assinatura de convênio, a gente vai lá, volta com 2 milhões, 3 milhões, para esse tipo de investimento. O governo federal, tudo bem, nos ajuda. Com os PACs, financiamento. Quer dizer, eu faço a obra, é importante fazer, mas eu tenho que cobrar e devolver. Não é dinheiro a fundo perdido. Não é dinheiro a fundo perdido. Então a gente precisa comparar um pouquinho, né? Quando eu disse no início da nossa entrevista a necessidade de discutir um novo pacto federativo, é exatamente isso. O governo federal, todos sabem, fica aí com a grande fatia do bolo, cerca de 65% de toda a arrecadação aqui do país. O governo do estado com um pouco mais de 20% e o município com 13%. E sobrecarregado com situações como essa. Olha, eu te dou, mas você vai pagar todo ano aqui o custeio, a diferença. Então, nesse sentido, quando eu disse da gente ter que avaliar muito bem, é porque realmente eu acredito, falo isso pela minha cidade, que o governo do estado vem no caminho certo, vem fazendo investimentos importantes no momento, mas também se preparando para uma continuidade, para esse crescimento todo que a gente vem mencionando. A pedra no calcanhar ou no sapato é a segurança pública? Acho que a segurança pública, não só no estado de São Paulo, né? A gente percebe também os futuros adversários sempre tentando polarizar no nosso estado e com razão, né? Nosso estado é o maior da nação, é o mais rico, é o mais forte. Mas está aí o exemplo do Rio de Janeiro, né? Utilizando-se novamente das forças federais, do Exército, para poder tentar manter a ordem. Então, eu acho que a gente precisa avaliar um pouco isso. O governo do estado, por outro lado, é o governo que mais prende, que tem mais pessoas fora da rua, né, os delinquentes presos, e ao mesmo tempo é o governo que mais investe também. Então a gente, quando fala de comparação, precisamos ter dados concretos, né? É muito fácil pôr foto bonitinha na televisão e falar que o governo é isso, aquilo, mas sem avaliar realmente o crescimento. Mas já que o Boturão abordou esse aspecto, e aquela região Itanhaém, como é que está a linha de segurança? Tem policiais suficientes lá, que fica determinado a ficar, ou é só no verão que houve aquele aumento de policiais? No verão, a gente tem a Operação Verão, funcionou perfeitamente na cidade. Agora, eu posso assegurar a vocês que se você conversar com todos os prefeitos do país, todos eles vão dizer que precisa de um efetivo ainda maior. Quem não gostaria de ter uma viatura em cada quarteirão? Então, nós precisamos avançar? Precisamos sim. Mas acho que o município também, por outro lado, pode colaborar. Claro que a responsabilidade não é do município, mas eu estou implantando e tem aí um sistema de monitoramento por câmeras que a gente não tem, principalmente no centro comercial e nas entradas e saídas da cidade, para podermos ter um sistema de identificação mais eficiente. Estamos substituindo a iluminação de diversas avenidas, que eram aquelas iluminações antigas, precárias, para uma iluminação mais eficiente, aquela duplagem, para deixar a cidade mais iluminada também, no sentido, para facilitar também a ação dos policiais. Isso faz toda a diferença, a questão da iluminação pública. Toda a diferença. Temos em Itanhaém, por exemplo, 4.000 pontos escuros ainda na cidade. Então eu quero investir esse ano para a colocação de 2.000 luminárias, diminuir na metade esse problema, e mais 1.000 no terceiro ano. Já até o final de 2014. Já estou licitando já, com a licitação aberta. 1.000 ano que vem e 1.000 no último ano desse nosso governo,
para concluir essa nossa etapa com a cidade iluminada. E o próprio incentivo às guardas municipais, às guardas civis. Nós estamos investindo agora lá também R$800 mil para compra de equipamento, de veículos, de radiocomunicadores, uniformes e equipamento para treinamento do pessoal, com artes marciais. Então eu entendo que é um conjunto. Falta muita coisa? Acredito que falta. Tem conhecimento de um projeto do governador com relação a câmeras de segurança também, deve estar aí para anunciar, mas os municípios também precisam sair na frente, né? Sair na frente é o que a gente tem feito em Itanhaém. Uriel Vilas Boas foi citado por mim no bloco anterior e comparece aqui mais uma vez. Pergunta assim, prefeito, por que a região metropolitana não dá exemplos de ação, né? E para superar problemas como mobilidade urbana, segurança, educação e saúde? O que impede para que essas ações sejam feitas, né, em conjunto? Aquilo que eu tinha dito aqui e que o prefeito falou, eu especifiquei a questão do aeroporto, né? O Uriel fala num conjunto de atitudes. Eu queria até deixar um abraço a ele, mas eu acho que o ano passado nós já iniciamos um processo de exemplo nesses quesitos, no que diz respeito à mobilidade. Reuniram-se os 9 prefeitos, fomos a Brasília para poder participar, pleitear o direito de participar do PAC Mobilidade, conhecido como PAC 50 bilhões. 50 milhões. Esse PAC, originalmente, ele é destinado a regiões metropolitanas, cuja maior cidade, na cidade capital, vamos colocar assim, teria que já ter mais de 700 mil habitantes, que não é o caso de nenhuma das cidades aqui da região. Fomos os 9 prefeitos, demonstramos a eles a necessidade de inclusão da nossa região metropolitana por alguns motivos. O primeiro que é a primeira região metropolitana organizada, instituída no nosso estado. E o segundo, mais importante, é porque embora não tenhamos uma cidade com 700 mil habitantes fixos, nós temos todo final de semana, como eu disse, a exemplo de Itanhaém, todas elas com 2 ou 3 vezes uma população flutuante muito maior do que isso. E sensibilizamos nesse sentido o governo federal. A nossa região foi incluída no PAC Mobilidade, que seria um projeto de interligação dos 9 municípios que integram a região, cada uma com a sua característica, né? Iniciando-se aqui a continuidade do VLT, chegando até Peruíbe pelo aquele veículo sobre rodas também, mas com um terminal, com um canal exclusivo para isso, facilitando o acesso, diminuindo o custo. Então é um exemplo já de agrupamento dos prefeitos, respondendo a pergunta do Uriel. E agora, como eu disse também no início do programa, a nossa ideia, enquanto presidente do Conselho, é exatamente essa. Focarmos e priorizarmos as principais dificuldades da região, para que a gente possa, de uma forma integrada, assim como fizemos na mobilidade urbana, avançarmos aí na questão da saúde, na questão da segurança, como ele colocou muito bem. Marília da Cibratel diz assim, prefeito, quais as melhorias ou as obras aí que estão sendo realizadas mais importantes para o nosso bairro poderiam ser citadas aqui? O Cibratel agora passa por um investimento grande da Sabesp, dentro do programa Onda Limpa, obras complementares. A gente teve o cuidado também de nos reunirmos com a equipe da Sabesp e do governo do estado para aguardar o início dessa obra após a temporada. Ele estava previsto para iniciar no fim do ano passado, mas seria um transtorno grande, né? Seria um transtorno porque o Cibratel talvez seja o bairro mais veranista da cidade de Itanhaém. Então a gente vai avançar agora com as obras de saneamento, na sequência ir para uma reurbanizada em todo o bairro, iluminação também está prevista, essa duplagem, essa iluminação mais eficiente, para o bairro do Cibratel, que por toda essa característica, por ter uma orla da praia, que também já foi reurbanizada, a gente quer deixar aquele bairro pronto para o futuro. O Leo, do Savoy, né? O que é que o prefeito tem a dizer sobre o empreendimento do Morro do Paramambuco? Não acha que é um grande ponto turístico e histórico que será destruído, prefeito? Que empreendimento é esse? Para quem não tem essa informação, o que é que está acontecendo? Na verdade, eu acabei observando há dias atrás, no próprio Diário do Litoral, uma manifestação de um vereador lá de Itanhaém, questionando a instalação de um condomínio fechado nas proximidades do Morro do Paramambuco. Fomos checar, foi uma área que foi destacada do Morro do Paramambuco, uma área de propriedade particular, que, segundo consta na prefeitura, obedeceu toda a legislação municipal
obedeceu todos os regramentos aí com relação ao meio ambiente, uso e ocupação do solo, e a gente não tem como impedir dessa instalação. Independentemente da gente ter ali ao lado o Morro do Parambuco, que foi citado pelo telespectador, que vai continuar suas atividades. Existe acesso, não será fechado o acesso a um morro que, inclusive, dali você tem uma das visões mais bonitas da cidade. Então, dizer a ele isso, que é um empreendimento particular, que atendeu todas as exigências legais, inclusive houve denúncia no Ministério Público Federal, Ministério Público Local, com relação a esse empreendimento, mas nem um órgão, nem o outro conseguiu apontar qualquer legalidade nesse tipo de empreendimento. Prefeito, antes de encerrar o programa, eu gostaria que o senhor desse para nós aqui um panorama sobre a dengue. Muitas notícias aí que os casos despencaram, mas já tem uma diretora da SUSEM falou da importância de tomar o cuidado nesse mês de março e abril, que podem aumentar os casos. Eu gostaria de saber como a cidade trabalhou e vem trabalhando para isso. Pergunta importante também. Hoje, nessa primeira reunião que tivemos enquanto presidente, nós tivemos o cuidado de colocar o Dr. César Kabashi, que é o novo diretor regional de saúde aqui da nossa região, para fazer uma explanação com relação à mortalidade infantil, mas principalmente o combate à dengue. Um número que preocupa, porque realmente despencou o número de casos até agora, em razão até da atipicidade que tivemos no verão. Temperatura muito alta, com pouca chuva, seca, então o mosquito não teve Teve dificuldade para proliferar. Exatamente. Mas agora, com a diminuição da temperatura, a preocupação é grande. Os municípios, acredito que todos eles vieram se preparando, porque o combate à dengue, ele não começa agora, ele começa em junho. Exatamente. Então foi em junho do ano passado que nós iniciamos em Itanhaém um trabalho muito sério, muito forte, de combate a esse tipo de proliferação. Aí utilizamos os agentes de saúde que frequentam as casas aí dos nossos moradores, campanhas educativas nas escolas, para que a gente possa chegar agora com um pouco mais de tranquilidade. Tranquilo não é. A gente sabe que a nossa região tem uma dificuldade muito grande em razão do próprio veraneio. As casas ficam fechadas durante grande parte do ano, não tem a atenção necessária e que eventualmente acontece ali a proliferação. Mas realmente não está tranquila a situação, as cidades precisam se preparar e até intensificar as campanhas aí para que os moradores nos colaborem também. Eu que tudo na vida sempre tem um lado bom, né? Nós sofremos aqui com aqueles dias de calor insuportável, né? As temperaturas altíssimas, sem chuva, essa dificuldade aí de falta d'água em alguns pontos aí do estado de São Paulo, mas por outro lado, o mosquito sofreu também, né? Ou a mosquita, né? Mosquito fêmea, sofreu bastante também, né? Prefeito, foi um prazer recebê-lo aqui. Espero que volte aí mais vezes para discutir não só a cidade de Itanhaém, como o litoral sul, né? A Baixada Sul, vamos chamar assim, né? Itanhaém, Peruíbe, Mongaguá, enfim, e a região como um todo e a política, já que nós estamos num ano bastante interessante, que as coisas vão se complicar aí cada vez mais, especialmente após a Copa do Mundo. Obrigado, até uma próxima, viu? Eu que agradeço, Boturão, a Verônica, o Vinagre, pela oportunidade e me colocar mais uma vez à disposição. Sempre que necessário, sempre tivemos um assunto aí metropolitano que a gente possa participar e trazer a nossa opinião também, a gente se coloca à disposição. Muito obrigado a todos e boa semana. Obrigado, prefeito Marco Aurélio Gomes, prefeito de Itanhaém, prefeito do PSTB. Obrigado, Verônica. Obrigado também ao nosso Vinagre pelas participações importantes. A você que nos acompanhou, o nosso painel Debates volta amanhã às 1h30 da tarde, reprise às 8 da noite e um pouquinho mais na frente, 10